Antes de estudarmos o El Niño e Laninha, é importante entendermos algumas particularidades daquilo que denominamos como circulação geral da atmosfera. Ora, é interessante que você entenda que essa circulação é uma forma didática de entendermos como ocorre o movimento das massas de ar. Como que ocorre o deslocamento dos ventos? Como que massa fria, massa quente pode chegar em determinado local? E para a gente entender um pouco melhor como ocorre esse deslocamento, eu queria que você percebesse que a superfície do nosso planeta recebe de maneira diferenciada os raios solares. Ou seja, existem locais em que você vai ter uma menor temperatura e outros lugares em que comparativamente nós encontraremos uma maior temperatura média. Não é novidade para ninguém isso, né? É bem plausível essa situação. Como que a atmosfera ela vai reagir em áreas que têm uma menor temperatura e uma maior temperatura? Veja, nas áreas que têm uma temperatura média maior, as moléculas que compõem essa atmosfera, elas começam a se movimentar muito mais, elas se chocam umas nas outras, evidentemente fazendo com que o ar se expanda. Esse local, portanto, vai ter um ar que é menos denso. O oposto vai acontecer na área em que você vai ter temperaturas médias menores. A tendência é que as moléculas que compõem a atmosfera se desloquem muito menos. Assim, você vai ter a formação de uma área com ar mais denso. Ora, convencionou-se que essas áreas que têm um ar mais denso denominamos como sendo uma área de alta pressão atmosférica, enquanto que essas outras áreas de ar menos denso chamamos de baixa pressão atmosférica. E aí tem uma coisa importantíssima: o deslocamento das massas ocorre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Para que você possa entender um pouco melhor essa situação, veja essa ilustração que tenta representar uma situação muito comum. Uma praia de dia, o sol iluminando, de maneira diferenciada, a radiação solar ela vai agir sobre as águas e sobre a praia. Sobre as águas, nós sabemos que forma-se uma área de menor temperatura, em comparação à areia que se aquece rapidamente, formando uma área de maior temperatura. Seguindo a lógica que a gente explicou, aqui teremos a formação, portanto, de uma massa que terá uma alta pressão, ela é mais densa. E aqui sobre a areia forma-se uma área em que na atmosfera teremos baixa pressão, um ar menos denso. Assim, deslocam-se os ventos do mar para a areia, aquilo que a gente chama de brisa do mar. Essa situação microgeográfica, ela pode ser também observada em escala macrogeográfica. Observe um pouquinho a situação que a gente acabou de explicar. Polo Sul, Polo Norte são áreas de temperaturas muito baixas. Portanto, são áreas em que a massa atmosférica ela é mais densa. Alta pressão e aqui também alta pressão. A linha do Equador é uma área que vai ter temperaturas médias muito altas. Portanto, aqui na atmosfera encontraremos uma situação de baixa pressão atmosférica.
Agora, é interessante perceber que entre as áreas polares e a região equatorial, existem algumas outras áreas de relativa alta e baixa pressão. Veja bem, nessa altura, mais ou menos latitude 66 graus, em comparação à região polar, forma-se uma região de baixa pressão atmosférica. Aqui no hemisfério norte também encontraremos algo semelhante. E aqui, ó, próximo à latitude 30 graus, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, teremos, em comparação ao Equador, a formação de uma área de alta pressão atmosférica. Ora, seguindo a lógica, o deslocamento não se faz das áreas de alta para baixa? Portanto, teremos o deslocamento das massas atmosféricas seguindo essa lógica aqui, ó, saindo das áreas de alta pressão e indo para as áreas de baixa pressão atmosférica. A mesma coisa eu vou verificar no hemisfério norte. Sai da área de alta pressão e vai para uma área de baixa pressão atmosférica. Agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção numa área específica. Eu gostaria que você prestasse atenção exatamente nesta região aqui, ó, que fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. É a região intertropical. Ela vai ter uma importância significativa para o fenômeno El Niño e Laninha. A gente tem aqui, ó, esses ventos que sopram dos trópicos para o Equador, sendo chamados de ventos alísios. Queria que até que você percebesse uma outra coisa. Você viu que eu desenhei os ventos alísios, eles levemente tombados, eles não estão seguindo uma trajetória retilínea. Isso se explica por uma força que é chamada de Coriolis, ou Coriolis, como queira. E ela tem uma relação direta com o movimento de rotação do nosso planeta. A rotação da Terra é de oeste para leste, gerando, portanto, uma influência no deslocamento desses ventos. A gente costuma falar que esses ventos no hemisfério sul, eles são ventos que vêm da região sudeste, enquanto que no hemisfério norte seriam ventos de nordeste. Também é comum a gente encontrar alguns estudiosos falando que no hemisfério norte eles terão um sentido horário, enquanto que no hemisfério sul um sentido anti-horário. Ora, vamos conversar um pouco mais sobre esses ventos alísios. Para isso, eu gostaria que você observasse uma outra imagem. Essa figura aqui, ela nos mostra uma coisa muito importante, que o deslocamento dessas massas atmosféricas, ela é circular. Portanto, eu tenho uma área aqui próxima ao trópico, pode ser Capricórnio, e aqui próximo ao trópico de Câncer. Aqui a linha do Equador. Esses ventos que sopram da região tropical para a região equatorial são exatamente aqueles que nós chamamos de alísios. Eles carregam umidade para a região do Equador. Quando chegam no Equador, nós teremos uma umidade que vai provocar muitas chuvas. O que até explica por que o Equador é uma região comumente de muita pluviosidade. Mas note que depois eles voltam para a região próxima dos trópicos. E ao voltar para os trópicos por cima, eles recebem o nome de contra-alísios. Esses ventos contra-alísios, eles são bem secos, evidentemente porque, ao chegar no Equador, perderam umidade e voltam por cima muito secos. Ora, essa situação que acabo de explicar, ela é semelhante a essa situação que você pode verificar nessa outra imagem. Aqui você pode notar que existem os ventos alísios, que sopram da região próxima de 30 graus
tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, indo em direção do Equador. E aqui você vai ter a convergência destes ventos alísios. Evidentemente, esses ventos alísios, eles formam uma área que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Uma área que fica normalmente muito próxima da linha do Equador. O encontro dos ventos alísios do hemisfério norte e do hemisfério sul, provocando intensas chuvas na região equatorial. É isso.